passar a volta seria aquele movimento, mas o que é que passar a volta pode influenciar na carreira de boi ou não? Acho que a maioria dos problemas com quem eu conversei sobre abaixar a mão era mais a insegurança de soltar o cavalo de um lugar. Você tem que ir o mais para frente do cavalo possível. Então você está deitado aqui. Eu separei algumas perguntas que foi para a caixinha e algumas perguntas também que vieram essa semana que eu não respondi ainda. Então, caso você não queira entrar, eu vou começar respondendo. E tem umas que foram bem legais, eu acho que vai valer muito a pena. Então, só para começar, estamos no Papo de Vaqueiro Live e a intenção aqui é realmente mostrar estratégias para vocês que querem ganhar mais, vaqueiros aspirantes que querem chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. E hoje a gente vai tirar dúvidas para ajudar as pessoas a darem mais um passo aí nesse caminho de ganhar mais prêmio. E aí, Matheus, Araripina, meu Pernambuco. Então é isso. Então, Papo de Vaqueiro, vamos falar nisso. E para quem está aqui, enfim, e não se inscrevendo na jornada 2 em 6, 2 prêmios em 6 vaquejadas, é um evento que a gente vai fazer, são 3 aulas super especiais. Então tá o link lá na minha bio, eu vou colocar, geralmente eu coloco um link nos stories. Então eu vou começar com a dúvida acho que foi do Pedrinho, deixa eu ver aqui, ou foi do... acho que foi do Pedrinho, isso, foi uma dúvida do Pedrinho. O Pedrinho mandou o seguinte: cara, eu tenho muito problema para passar a volta, e ele, Alisson Guerra, e aí é vaqueiro, viu? A família do Gera Guerra. O Pedrinho falou que ele tem muito problema de passar a volta na luva, e ele acostumou-se a criar o hábito de olhar e aí esquece o cavalo. Bom, é uma ótima pergunta, e para quem está aí no YouTube, talvez eu vou dar mais contexto ainda para vocês. Tem um grande problema, né, por exemplo, na vaquejada, que a gente até falou ontem, que é o problema do tempo de reação. Então, a vaquejada tudo acontece muito rápido. Então, para você cada vez se desempenhar melhor na vaquejada, você tem que ter o que eu chamo de masterizar ou automatizar. Então, você pode entender isso dessas maneiras. Então, quanto mais automatizado ou mais masterizado tiver os seus movimentos ou suas reações para o que acontece na vaquejada, mais vantagem competitiva você vai ter. Você vai reagir mais rápido, a chance de acerto vai ser muito maior. Mas para responder essa questão da volta, eu queria dar um contexto melhor para vocês, porque não é só passar a volta melhor, passar a volta mais rápido. Não é só isso, né? Então, se a gente pensar, o passar a volta seria aquele movimento, mas o que é que passar a volta pode influenciar na carreira de boi ou não? O que é que ela pode ajudar ou ela pode atrapalhar? Então, para quem está no YouTube aí, tem uma figurinha que vocês estão vendo, que é a frequência, ou a sequência, de que eu divido a vaquejada. Então, uma carreira de boi, como é que ela é? Então, só para dar uma base também para vocês, como é que eu penso, toda vez que eu quero analisar um negócio melhor, eu tento quebrar isso em vários espaços, desconstruir assim, de certa forma, para ficar mais entendível, né? Então, você tem várias etapas na vaquejada, numa carreira de boi, que a gente tem que passar, que ela acontece em todos os bois. Que é o quê? A gente tem que sair da cancela, o boi vai sair de lá, é o nosso primeiro contato com o boi. Depois a gente vai começar a guiar ou controlar o nosso cavalo, e tem a volta. Então, não necessariamente é uma coisa depois da outra, a gente pode começar a guiar, enfim, vai guiar o cavalo, vai ter a hora que a gente vai ter que passar a volta, vai chegar o momento da finalização, que a gente vai ter que soltar o cavalo, a gente vai ter que dar um espaço para o nosso cavalo correr, vai ter a saída de sela, o apoio, e vai ter a puxada. E por que é essencial que eu tenha, pode dizer assim, masterizado, automatizado, a volta, que muitas das pessoas talvez nem dão importância para isso, talvez muitas vezes as pessoas fazem, eu sei fazer a volta, mas o fazer a volta dessa pessoa que sabe muitas vezes
é uma pessoa que não escorre o rabo, não aproveita o tamanho do protetor. É uma pessoa que, para fazer a volta, como o Pedrinho falou, né, talvez tenha que olhar muito e esquece do cavalo, principalmente se você for aspirante e você não domina muito ainda como controlar o cavalo, é algo super prejudicial. Porque vai que você esquece o cavalo, o boi ele ganha, e aí tudo fica mais difícil no final. Então, tem a sequência da vaquejada. Se você ver, se você analisar, quem está no YouTube aí tem mais esse recurso de analisar, você vê que a volta ela pode atrapalhar várias etapas da vaquejada. Então, você sai da cancela, a próxima etapa que você vai fazer, né, é controlar ou guiar o seu cavalo e passar a volta. Mas ao passar a volta pode atrapalhar o controle do cavalo, igual o Pedrinho que perguntou falou, que o problema dele é ele olhar muito para passar a volta e esquece do cavalo. Mas só passar a volta também pode atrapalhar a soltada, pode atrapalhar a sua saída de sela também. De forma que, imagine que você tenha essa maior dificuldade de passar a volta e você chega talvez lá embaixo, ainda sem passar a volta. Será que você vai ter o mesmo tempo, a mesma preparação que você teria para sair de sela ou para ter apoio? Provavelmente não. Então, quando a gente pensar nessa questão da volta, não é passar a volta por passar a volta, eu quero passar a volta para passar muito bonita. Não, não é isso. Na verdade, é com intenção, né? Com a intenção de eu, bora dizer assim, mecanizar, automatizar, masterizar. Eu não pensar para passar a volta e passar a volta muito bem. A grande intenção disso, e aí, Fernando, a grande intenção disso, cara, é eu passar a volta muito bem para não atrapalhar as outras etapas da corrida. Eu passar a volta, porque a volta pode atrapalhar o controle, a soltada, a saída de sela, pode atrapalhar a soltada se você não aproveitar muito o seu protetor, você vai atrapalhar até a forma que você vai se apoiar no cavalo. Chances são que se você está começando, quanto mais espaço você tiver, espaço que eu digo é mais folga no protetor você tiver, para você poder se apoiar antes de começar a ter essa tração no rabo do boi, melhor. Então, é uma das coisas que eu vejo que, principalmente as pessoas que estão começando, meio que fecham os olhos para isso, para passar da volta. Eu assisti algumas corridas, estava eu e o Arthur Sobral, e a gente estava assistindo os rodízios, e a gente contou, sei lá, muitas pessoas correram, talvez uma pessoa realmente fazia a volta escorrendo até o final. A maioria era pegar, lógico que o esteiro pode ajudar muito, se o esteiro já der no local, né? Mas aí é uma coisa que eu não gosto muito, na minha percepção, eu não gosto de colocar uma coisa que eu posso fazer, um pouco mais responsabilidade dos outros, para o outro. Então, se eu posso sim mecanizar, eu posso treinar, automatizar a minha volta, por que eu vou botar isso de responsabilidade do esteiro? Então, o que você tem controle, você tem que dominar. Então, passar a volta, escorrer o rabo, você tem controle. Eu não sei se o Pedro está aqui, se ele tivesse, seria ótimo, que eu estou respondendo a pergunta dele. Então, até agora, falei para vocês quais os problemas de eu não automatizar ou não dominar. Para mim, passar a volta é um fundamento da vaquejada. E é algo que você tem controle. Se você pensa de forma estratégica sobre a evolução da vaquejada, você vai ter que pensar nas coisas que você tem mais controle. A vaquejada já tem muitas variáveis que a gente não tem controle. Então, se eu não dominar o que eu posso dominar, que é a responsabilidade minha, aí eu vou depender meio que da sorte, ou depender de coisas externas que eu não tenho controle. Por exemplo, eu não tenho controle do boi. Né? O boi vai vir, muitas das vezes eu nunca vi esse boi na vida, eu não sei como é que ele corre. Então, isso eu posso ter controle. Mas quando eu passo a volta no rabo do boi, a volta do protetor que está nesse boi, eu tenho. Então, a ideia é essa. É um fundamento, eu vou focar e vou melhorar, automatizar, porque tem esses vários benefícios, que é algo que eu tenho controle, pode me ajudar, principalmente se eu não tenho, talvez, vou dizer assim, uma movimentação muito boa para me apoiar, que é uma coisa que a gente vai falar hoje também, foi uma das perguntas. Então, tudo isso engloba quais benefícios e por que você deveria treinar a volta não. Dito isso, ele falou que
o grande problema dele é olhar para a volta. Então, uma das coisas que eu percebi até pela pergunta dele é o seguinte, é que ele talvez tenha criado um hábito de olhar. E para criar um hábito, você tem que, talvez, sei lá, começar a entender qual o gatilho, o que é que te faz fazer aquilo. Então, provavelmente ele se acostumou depois que ele apoia o cavalo, não sei, quando sai, que tem muita gente que tem aquela ansiedade de pegar o rabo, e quando sair, da cancela lá, talvez já olhar para fazer a volta. E talvez dar uma olhada, não tem problema nenhum, mas quando você olha e atrapalha a carreira, você esquece de conduzir o cavalo, de guiar o cavalo, aí sim é um problema. E como é que você poderia tratar isso? Uma das coisas que eu gosto muito sempre é você ter vamos dizer assim, um gatilho interno. Se esse gatilho interno é o quê? Tipo, você saiu, você lembrar. Eu vou esperar, por exemplo, eu vou esperar o esteira me dar o rabo, e quando ele for dar o rabo, eu vou lembrar aqui, não vou ficar forçando meu cavalo, não preciso disso, mas eu vou segurar aqui o arreio e vou escorrer. Então pode ser, um gatilho pode ser, na verdade, que você pode criar, ou você pode assinar para você, é quando o esteira for me entregar o rabo. Em vez de olhar, eu vou escorrer, ou, enfim, escorrer já seria outra etapa, né? Mas eu vou pegar a volta e vou passar sem olhar. Você teria que lembrar disso. Uma coisa que eu fiz até com um amigo meu, que foi passar algumas vezes lá em casa no passado, foi usar o gatilho externo, né? Que ele tinha muita ansiedade para pegar o rabo. Ele saía da cancela e às vezes estava no começo ainda, e se você não entregasse o rabo logo, ele tendia, sei lá, querer atrasar o cavalo, pegar o rabo, e aí meio que atrapalhava a carreira. E aí foi legal porque muitas vezes ele estava pegando o rabo, e ele estava querendo pegar assim, e eu, calma, não dava. Não dava. Eles focam no cavalo, faça a carreira do boi. E aí eu fiz isso algumas vezes, e é interessante que isso vai quebrando o seu hábito de fazer aquela coisa que você já fazia. Então, Pedro, você pode usar, sim, alguns, pode dizer assim, gatilhos, né, que são internos seu. Você vai usar uma reação ou um momento, e esse momento vai fazer que você lembre de fazer alguma coisa, que seria uma rotina. Então, isso é uma das formas de você ir tirando isso, e você tem que automatizar esse movimento. Porque tudo que está, e principalmente que está no seu controle, você tem que automatizar. E esse gráfico aí que está no YouTube é realmente para você ver isso, você entender que a volta ela pode afetar tanto o guia, o controle, a soltada, a saída de sela e tudo. Então ela é assim, um pré-requisito, e a vaquejada é meio que linear, é uma sequência. E se você tiver uma coisa que vai atrapalhando, por exemplo, uma coisa no começo que pode atrapalhar todas as etapas subsequentes, você tem que ter atenção nisso. E isso é uma coisa que muita gente não dá valor e, enfim, afeta muito a carreira de boi. Para completar isso, tem outra pergunta, acho que é Diego Dantas, perguntou: não escorrer o protetor. E aí, meio que eu já falei, um dos grandes benefícios de escorrer o protetor é você ter mais espaço, principalmente para quem não sabe dar uma saída de sela, quem não tem um apoio muito bom ainda. Esse espaço que você vai ter, se você está começando a movimentar, por exemplo, aí você movimenta, faz uma movimentação certa, eu vou dizer, mas você faz lento. Esse escorrer do protetor, te dar uma folga nesse protetor, vai te ajudar a ter mais tempo. E vaquejada a gente sabe que é milésimo de segundo. Então, sei lá, meio segundo talvez já te ajude a chegar no posicionamento bem melhor. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sim, vou colocar a pergunta aqui para vocês. Obrigado, Beto. Essa aqui é fácil. Sim, só avisando quem está aqui, quem quiser entrar live comigo para perguntar, é muito melhor, até porque eu posso conhecer vocês e eu posso ter mais contexto em vez de texto, você pode falar comigo. Então,
YouTube é a mesma forma. Se vocês quiserem perguntar, pode mandar que eu mando o link para vocês entrarem aí em live comigo. Bom, a pergunta é melhor derrubar boi de direita ou de esquerda? Eu acho que, na minha opinião pessoal, eu acredito que não faz diferença. Tem muitas questões de a direita ou esquerda. Antigamente, o pessoal, se não me engano, o pessoal acho que falava que é porque tinha muito pouca gente que corria de esquerda. E aí os bois tendiam a não, vamos dizer assim, não aprender tanto, a se firmar e etc. O boi não ficava tão ruim, tão rápido do lado esquerdo. Mas eu acho que hoje em dia, embora meu gerente, acho que hoje em dia não faz muita diferença não. Mas tem uma coisa que eu tenho uma opinião sobre isso. E talvez é um pouco fora do escopo da pergunta, mas eu vou responder, que é o seguinte. Se você quiser correr, ou sei lá, se você quiser chegar talvez a correr para outras pessoas, mesmo que você não seja profissional, não vive da vaquejada, pode dizer que você é um cara que vai querer correr muito e talvez você não tenha muito dinheiro para correr, porque vaquejada tem um custo cada vez maior. Se você corre e se você quiser ser mais amador, profissional e etc., aí sim, né? Você também tem que pensar dessa forma. Você teria que correr dos dois lados. Tipo, para quem quer correr, ter mais oportunidade de correr para os outros, o custo de oportunidade de você não correr dos dois lados é muito grande. Ou você vai ter que ser um cara muito, muito, muito bom. Tu sabe de nada, Wesley Brito. Você tem que ser um cara muito, muito bom para se você correr só de um lado, e aí você vai ter convite sim e vai correr. Mas pense só, se você corre dos dois lados, imagina que você corre bem, vamos dizer assim, bem para muito bom de direita e você corre bem muito bom de esquerda. A sua chance de ser convidado, ou vamos dizer assim, a abertura que você vai ter para correr para mais pessoas é muito maior. Então, eu não acho que tem uma vantagem em você correr de um lado ou de outro para, sei lá, derrubar boi mais fácil, etc. Eu não acredito nisso, mas acredito sim que se você se especializar em correr dos dois lados, como tem vários vaqueiros, tem uns vaqueiros até faixa preta aí que corre talvez no mesmo nível dos dois lados, então eles têm muito mais oportunidade do que a pessoa corre só de um lado, que se um patrão tem, sei lá, do lado direito, e o cara só corre de esquerda, ele não pode correr para certo patrão, né? Então tem um super custo de oportunidade, a não ser que você seja um faixa preta muito bom, que já ganhou e ganhou demais, aí sim, aí talvez se especializar só de um lado seja talvez algo que tenha vantagem. Mas imagine que você só quer quer um trabalho, você ama o vaquejado, é aspirante, quer correr mais, também é um super custo de oportunidade para você. Você pode correr para mais pessoas, pode ter ajuda para correr de mais pessoas, dos dois lados. Então é um super custo de oportunidade. Eu acho que até o Valzinho Ferreira que perguntou isso, ele perguntou da outra vez, ele perguntou agora. Não é nem essa, é da mão. Aqui. Acho que foi o Valzinho que perguntou. Ele perguntou: como é que eu faço para abaixar a mão para derrubar boi? E se você tiver aí, Valzinho, entra aqui que eu queria até conversar com você. Fernando, eu tô igual a Fabinho, 30 coisas sem ganhar. Cara, Fernando, se você quiser entrar, a gente conversa. Embora fiquei curioso para conversar com você. O Valzinho perguntou essa questão de abaixar a mão. E, enfim, se ele tivesse aqui, seria ótimo para ele entrar e conversar. Porque essa questão de abaixar a mão, às vezes não é nem a questão do movimento em si, né? Porque a questão do movimento de abaixar a mão, se você for ver na hora da soltada, na hora da puxada, geralmente a gente passa a nossa mão
e se você já consegue mover a perna de dentro do boi, né, a gente vai tender a passar a mão assim, por cima da perna, e a gente vai abaixar. E essa questão de abaixar a mão, se você for pensar, o movimento não é tão complexo. Dependendo do seu apoio, você intencionalmente vai descer a mão em direção ao chão, mais, pode dizer assim, o mais rápido possível. E acho que isso faz uma diferença, sim, mas principalmente essa questão de abaixar a mão, você vai ter mais controle quando você está numa, pode dizer assim, numa boiada não tão pesada. Quando você está numa boiada muito, muito pesada, é muito difícil você meio que tirar o boi por cima e depois você abaixar, na minha opinião. Mas uma das coisas que eu percebi que não é a questão de não saber o movimento, mas muitas pessoas geralmente tiram essa mão por cima porque tira meio que medindo, ou armando, como a gente chama na vaquejada. Você não pode assim, não tem confiança de tirar o boi de uma vez, você não vem na carreira de boi e você meio que fica sem saber se tira de um canto ou de outro, e aí você meio que só vai meio que se abaixando assim e vai tirando a mão por cima, mas você não vai assim, chegou aqui você diz é o canto, e aí solta, desce e mão para o chão. Acho que a maioria dos problemas com quem eu conversei sobre abaixar a mão era mais a insegurança de soltar o cavalo de um lugar. Então, talvez por inexperiência ou por acostumar-se a ter sempre alguém, alguma esteira meio que dizendo o ponto, você tende a ficar nessa de esperar alguém gritar e você tira, se alguém não gritar, você não está correndo com a pessoa que você está acostumado, etc., você se acostuma a meio que já ir se preparando, se armando para soltar um cavalo. E aí você tende a tirar sempre assim, quando você está meio que inseguro, você não sabe de onde você vai tirar. Você vai tirar sempre o boi assim, para depois, quando chegar na faixa, você querer abaixar a mão. Então, por isso que eu queria falar com o Valzinho. Acho que foi o Valzinho que perguntou isso, que ele perguntou isso da outra vez. E eu acho que talvez a gente conversando a gente entender melhor. Porque tem muita gente que faz isso. É normal a gente ficar com dúvida do local que a gente vai tirar, de, por exemplo, chegar mais perto da faixa e soltar de uma vez, que é até uma coisa que acho que tem até um vídeo de Grosso que deu muita, mas assim, muitas pessoas gostaram, que foi essa questão de que o Grosso falou que geralmente o profissional ele tira o boi de uma vez, né? Ele tira o boi pro chão, ele toma a decisão de ali é o canto de derrubar o boi, e ali ele toma a decisão, solta o cavalo e tenta derrubar o boi de uma vez. Então, acho que a maioria das vezes, essa questão de baixar a mão não é o movimento, não é a mecânica de baixar a mão, porque se você comparar baixar a mão com a saída de sela, é um movimento 1000 vezes menos complexo. Então, Pauzinho, se você tiver sair, se você tiver, fica à vontade para entrar, eu acho que a lógica é essa. Talvez seja mais sua indecisão do local que você vai soltar o boi, e se fosse isso, eu ia te dar mais uma dica, mas infelizmente você não está aqui. Quem quiser entrar, acho que tem uma solicitação para entrar aqui, acho que era o Paulo Carvalho, Paulinho. Eu chamei, mas ele parece que não está aí. Acho que não. No YouTube também, quem quiser entrar, eu mando o link para vocês, se vocês quiserem entrar para perguntar, fica à vontade. O Elton falou isso, o cara fica com meio termo, né? Eu acho que o Luiz assistiu a live ontem. Para quem não estava na live ontem, eu vou dar um contexto. A pergunta do Luiz é o seguinte: melhor o comprimido ou uma dose? Então, Luiz, como eu falei ontem, né? Geralmente eu acho que as pessoas vão beber para diminuir a ansiedade e até para acalmar certos medos ou medo que ela tem associado à carreira de boi, a puxar o boi, porque se você for pensar, talvez para gente que já está muito inserido, e talvez se você cresceu dentro da vaquejada, para a gente não pareça tão perigoso, mas esporte ou a vaquejada é um esporte perigoso em si. Então, causa medo, causa ansiedade e etc. Então, eu acredito que a bebida seja mais para, vamos dizer assim,
amenizar a ansiedade e amenizar o medo, e isso vem do receptor do neurotransmissor que a gente tem em GABA. Então, a bebida atua nisso. Tem bebidas que atuam mais ou não, tem bebidas que atuam na ansiedade, reduz o medo e deixa a gente com com um sentimento muito melhor, um sentimento assim de confiança, certo? Tem até, como foi citado ontem, umas pessoas falavam que tomavam energético. E tem um composto dos energéticos, a tirosina, que dá muito essa questão de autoconfiança. Ela ajuda a gente a eliminar alguns pensamentos de dúvida e tal, que a gente poderia ter, esse diálogo interno. Porém, ela também tem outras substâncias que talvez possa deixar nosso pensamento um pouco elétrico, ou uma mente de macaco, como a gente chama, que é pulando de galho em galho. Então, a tirosina ajuda, porém tem vários outros compostos naquelas bebidas energéticas, talvez não ajude tanto. Então, eu acho que tem várias ferramentas mentais que não precisam nem disso, Luiz. Eu acredito que se você pode usar para otimizar, mas eu tinha essa ideia, né, cara, eu vou testar para otimizar mais ainda. Mas eu vi que alguns amigos usaram alguns tipos dessas nootropics ou assim, drogas de inteligência, que é a tradução literal para o português, e gostaram muito. E aí meio que eu vi que não necessariamente você precisa de uma preparação, é igual mais ou menos a vaquejada, muita gente não se prepara, mas bebe e consegue acalmar os seus nervos, né? E eu acho que o comprimido, se você puder, sei lá, se você for pegar, eu acho que os nootrópicos seriam muito melhor, na minha opinião, porque bebida você pode errar a mão, vai afetar sua coordenação ou não, e os comprimidos, não. Então, seria muito melhor. Mas eu sei que é algo que é muito da tradição da cultura da vaquejada, eu não estou questionando quem bebe ou não bebe, mas o que seria melhor para quem quiser ir mais longe. Beleza. Beto, obrigado, cara. O Beto entrou comigo, achei muito massa. Outro dia. E tem outra pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que eu quero responder, é da Renata, mas não está aqui. Ela perguntou antes, mas é mais ou menos saída de célula. Então vamos nessa linha. A Renata perguntou o seguinte: ela tem maior dificuldade de se pegar, ou pegar no pescoço. E tem bora assim, tem meio que eu pensando, tentando como explicar, e eu acho que eu cheguei numa coisa que vai ser boa para a gente entender a questão do posicionamento. Primeiro, porque se pegar, né, e teve até um amigo que falou, eu quero sair de cela só pela estética, assim, é bonito, sai bonito nas fotos e etc. Então, eu acho que, cara, quando você sabe e, vou dizer assim, isso não vai atrapalhar a sua performance ou não vai atrapalhar o seu resultado, beleza, você pode fazer alguma firula, né? Mas se for, para mim não compensa perder um boi para tirar uma foto. Vai mexer com sua autoestima, vai mexer com o seu bolso, vai mexer com um monte de coisa. Então, na linha desse negócio de como sair de cela, acho que é muito importante a gente saber por que eu saio de cela, né? E se você pensar a saída de cela, sem dúvida nenhuma, é um super apoio necessário. Talvez você possa derrubar até alguns bois se sair de cela, sim, lógico. Tem até uma análise que a gente fez do Kleberton, de um dos alunos, e ele derrubou alguns bois quase sem nem se pegar. Então, a ideia de eu ter assim, esse apoio melhor é que, primeiro, eu posso ajudar meu cavalo quando eu tenho apoio, e ajuda sim. Se você pensar que, como é que eu ajudo o cavalo quando eu desço mais? É meio que a mesma coisa do cabo de guerra, né? Não sei se você já brincou de cabo de guerra. Hoje em dia, talvez quem é mais novo não saiba nem o que é isso, mas cabo de guerra é mais ou menos aquela história de você tem uma corda e você puxa, e aí quem puxar mais para um lado ou para o outro ganha, né? E a vaquejada você pode pensar mais ou menos como um cabo de guerra.
tá o boi correndo lá, bora dizer assim, tem a corda lá no boi, né? Tem um protetor, e tem eu desse lado. Então, quando você solta o cavalo e você vem muito pro outro lado, é como se você estivesse se apoiando contra alguma, bora dizer assim, alguma superfície, e você está puxando a corda. Então, imagine no cabo de guerra se você pode se apoiar. Quando você quer puxar uma coisa, você geralmente não põe o pé na parede assim e puxa, porque você tem aquele apoio. Imagina se tem você e outra pessoa puxando. Então, se você cai para o lado aqui, você se apoia e você está puxando você e o cavalo contra o boi. E quando você não se apoia, que você puxa o pescoço do cavalo para cá, você vê que tem cavalos que às vezes até dá salto. Aconteceu isso comigo, porque eu estava começando de direita, estou começando de direita. E muitos bois eu não derrubei até por causa disso, porque meu cavalo estava querendo ir e eu segurar daqui, e você vê que chega o cavalo faz assim, para cá, assim, você puxando o cavalo nas fotos você vê. O cavalo está aberto aqui e termina o cavalo assim, vindo mais para perto. Porque você, com a mão, puxa o cavalo para dentro do boi. Então, para mim, o apoio é para isso. É para, primeiro, ajuda o seu cavalo. Segundo, se você chegar nos morenos, né, que é os bois de disputa hoje, que se você for analisar, não são bois tão fáceis, aqueles morenos, não só pelo tamanho do boi, mas principalmente pela altura, né? Se você pegar um boi moreno, aqueles bois pretos cruzados e etc., é um boi com a estatura menor, então o centro de gravidade dele está bem mais próximo do chão. Então, para você desequilibrar algo, por exemplo, tem dois controles aqui. Se eu tenho esse controle aqui, base aqui o centro de gravidade aqui no meio. Se eu boto os dois em pé, para desequilibrar esse, é muito maior. É a mesma coisa de um boi Nelore, por exemplo. Você corre um boi Nelore, você corre um boi mestiço, um boi cruzado. É muito mais fácil derrubar um Nelore, né? As pernas são mais longas, o centro de gravidade está mais em cima. Então, o apoio, sem dúvida nenhuma, se você chegar num boi daquele, você precisa ter um apoio bom. Você precisa estar bem amarrado, bem segurado, bem seguro no cavalo, para você ajudar o cavalo, para você conseguir segurar mais, né? E eu queria dar esse background, eu queria dar esse contexto para vocês de como pensar sobre apoio, saída de sela, que para mim é pensar ele de forma funcional, né? Para que ele serve, para mim. E a pergunta da Mayara foi dificuldade em pegar no pescoço. Valzinho, cara, passei 15 minutos respondendo sua pergunta aqui. Você acredita? Você entrou agora. Nima, welcome, my friend. Renata falou da dificuldade de pegar no pescoço. Então, para pegar no pescoço, Renata, você vai ter que ter uma movimentação, se eu for quebrar a saída de sela em vários passos, que vai ficar bem mais fácil para você analisar um movimento que é super complexo. Então, essa questão de pegar no pescoço, imagina que isso aqui é o pescoço do cavalo. Eu tenho até um cavalo aqui para explicar. Faltou um boneco. Então, eu tenho esse cavalo aqui. Você geralmente fica nessa área aqui. E você for ver, todo cavalo, ele começa, até se for um garanhão, ele vai ter um pescoço. Sempre vai estar mais grosso aqui e vai afinar. Se você for puxar alguém, eu queria que a Renata estivesse aqui, né? Estou esperando a pergunta dela, mas se você for puxar alguém e pode dizer que essa pessoa está muito longe, eu quero puxar alguém e essa pessoa está aqui, eu vou fazer muito mais força se eu estiver bem longe para puxar algo para perto de mim. Mas se eu estou aqui, uma pessoa aqui, e eu vou puxar, eu vou gastar muito menos energia, eu vou precisar botar muito menos força, né? Porque a pessoa está aqui perto, tente até pegar qualquer coisa pesada longe de você e tente sustentar a sua mão assim. Você vai ver que vai dar uma dor aqui no ombro. O tamanho do mundo, você tem que fazer uma força muito maior. Isso é momento, isso é física. Então, para pegar o pescoço, primeiro você que é mulher, talvez tenha menos força ou não. Você tem que ir o mais para frente do cavalo possível. Então, você está deitado aqui, você tem que fazer movimentação, fazendo que seu corpo venha o mais para frente possível. E uma forma de você fazer essa movimentação você teria que fazer a flexão, sem dúvida nenhuma, do seu joelho. Afundar o joelho, que eu digo, é você
flexionar e trazer ele. E assim que você vai descendo, você vai com o braço mesmo no pescoço, é uma forma de você se posicionar para você vir mais para frente. Então, o seu braço te ajuda, é como se fosse uma alavanca para puxar você para frente. E aí, você pode vir mais para frente possível, porque você tem que pegar nesse fino. Tem até um vídeo que ficou bem, teve um monte de visualização que eu vi, que é um vídeo bem massa, em câmera lenta, acho que é do Delvano, lá do Maranhão. E você vai ver, dá para ver bem que ele tá pegando bem, vou dizer assim, bem no fim do cavalo. E é um cara faixa preta. Porque tem muita pessoa que fala, mas eu vou pegar no fim do cavalo, eu não vou ajudar o cavalo. Cara, você não sabe nem se pegar ainda. Você tá querendo ajudar o cavalo agora. Não é a hora de ajudar o cavalo. Depois que você for um faixa preta, você quer se especializar mais ainda, você quer dar mais condição para um cavalo novo, você está correndo um cavalo novo, beleza. Mas se você é aspirante, você quer realmente, eu quero realmente me aperfeiçoar, tente o mais para frente possível, você vai pegar numa circunferência muito menor do cavalo, e quando você vem para frente, depois que você conseguir se pegar, você vai poder puxar seu corpo cada vez mais para frente, e quando você tiver o corpo nessa região aqui do cavalo, que você conseguir descer mesmo o quadril, você vai ter uma superfície do seu corpo enorme contra o cavalo. E para você entender isso, pensa no... E aí, rodinha, meu amigo, pensa nesse cabo de guerra. Cabo de guerra, quanto mais peso você tiver, se você tiver um apoio. Mas você tem um cabo de guerra, você tem um batentezinho para você apoiar seu pé, para você fazer essa posição aqui e puxar. Você vai ter muito mais força, você vai ter muito mais apoio. Então, Renato, eu acho que é Renato Fonseca. Se a Renato estiver aqui, Renato, tente posicionar ou projetar o seu corpo cada vez mais em direção à cabeça do cavalo, para o máximo para frente do cavalo, para você pegar nessa circunferência menor, que a gente chama o fim do cavalo, né, que é no final do pescoço, e aí eu acho que isso vai ajudar demais no seu posicionamento, beleza? Bora ver lá. Massa. O seu João Farias, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Admiro demais o seu trabalho, hein? Breno Mineral, meu amigo. O Nemias Alencar perguntou como diminuir a dependência do grito da esteira na hora de soltar o cavalo. Nemias, acho massa essa pergunta, porque inclusive a gente estava falando essa questão de abaixar a mão, não, que foi o Valzinho que perguntou, que ele tinha essa dificuldade. E para mim, essa dependência do grito, eu penso da mesma forma para tudo. É uma coisa que, o momento que eu vou soltar meu cavalo, eu tenho controle sobre, né? Tem algumas coisas que eu posso analisar para ajudar, e eu chamo, para quem está no YouTube, para ter mais contexto, eu chamo o método VVS. O VVS são 3 fatores, Nemias, que eu acredito que influenciam muito, por exemplo assim, no momento que você vai decidir em soltar o cavalo ou não. E o VVS é só vou dizer assim, uma abreviação da volta, da velocidade do boi e da forma que o seu cavalo sai, a saída do cavalo. Então é o VVS. Então, se você pensar como é que a volta influencia e como é que ela pode influenciar vou dizer assim, no momento que o boi vai cair ou não. Bom, a sua volta é uma tração que você tem lá, é um ponto de tração que você tem no boi. Então, se você tiver essa volta cada vez mais curta, o tempo de tração vai ser muito mais rápido, né? Para você fazer essa tração no rabo do boi. E se você pensar na velocidade do boi, um boi que está correndo muito rápido, o seu cavalo tem que acelerar muito para passar do boi e derrubar, né? Então isso vai tender a tomar um tempo maior. E a saída do cavalo,
é um cavalo que angula muito, a chance são que ele não vai deixar que, se ele muda muito de direção e você está correndo aqui, ele não vai deixar muito que esse boi vá para frente, né? Então você pode dizer assim, se você for resumir, se eu passar uma volta muito no final, eu vou ter mais tempo para ter esse tranco no boi, então eu posso soltar um pouquinho mais antes. A velocidade do boi, se for um boi que está correndo muito, o cavalo vai precisar de um tempo maior para acelerar mais que o boi, passar do boi, aplicar uma velocidade maior que o boi. Então eu tenho que soltar um pouquinho mais longe. A saída do meu cavalo, se eu sei que meu cavalo ele angula muito, eu posso soltar mais perto. A chance que ele, vou dizer assim, como ele vai fazer um tranco lateral, ele não vai precisar passar muito do cavalo, ele vai fazer a extração do boi muito mais rápido. Ele também não vai deixar que o boi vá muito para frente, ele não vai trazer o boi para frente também. Então, sabendo do VVS, Neemias, essa dependência é como se fosse um hábito. Foi a mesma coisa que o Valzinho falou, que eu acho que talvez o Valzinho tenha, assim, esse problema de ele querer, ou talvez tenha a dependência dele não, ou talvez nem seja dependência, ou tenha insegurança de onde soltar o cavalo. E aí, por isso que talvez ele tire por cima. Então, para diminuir essa dependência, ou você vai começar a ter algo que, sei lá, você chega perto da faixa e você meio que usa alguma coisa, por exemplo. Tem muita gente que você vai ver que usa a perna como um gatilho. O cara meio que dá um pisão na perna assim de saída, para ele vir para frente do cavalo para fazer a saída, certo? Então você vai usar alguma coisa interna como um gatilho. Gatilho é como se fosse aquilo que você faz e você vai fazer uma coisa depois, né? Então, ou você usa isso, ou você vai pedir para o seu esteiro não lhe gritar mais. Que aí é um gatilho externo, tipo, não vai ter mais isso. E aí quando você não tiver mais isso, comece a prestar atenção nessas três variáveis, o VVS que eu falei aqui. Onde você passou a volta do protetor, a velocidade do boi você vai sentir durante a carreira, então é algo que é meio que implícito. A chance são que você vai saber como é que o seu cavalo sai. Mesmo que seja um cavalo que você nunca correu, você vê ele correndo com outras pessoas, você sabe que é um cavalo que angula, ou é um cavalo que angula menos, mas corre muito, e isso vai te ajudar. E quando você criar essa consciência, você começar a perceber cada vez mais isso durante a carreira, e o seu esteiro não te gritar mais, aí você vai tomar a decisão, o local de puxar o boi. É uma das coisas. Porque essa questão, quando você falou da penência, já deve ser um hábito. Talvez você fique até esperando. Se o cara não gritar, talvez nas primeiras vezes você vai ficar até esperando. O cara gritar e você talvez vá tirar já dentro da faixa, quando você vê que já não tem mais para onde ir. Deixa eu ver aqui, outra pergunta. O Elton estava falando sobre a questão do Valzinho, né, de você tirar o boi meio termo, tirar o boi armando, né? É muito importante você decidir tirar de uma vez. Você pode olhar os profissionais, né? O sucesso deixa rastro. Lógico que uma vez ou outra eles podem tirar o boi meio armado, mas geralmente o profissional ele vai tirar o boi de uma vez. Ele vai decidir ali, ele vai descer fazendo na queda do boi, puxando a mão para frente, né? Para baixo, para baixar. O Jax. O Jax perguntou, né? Como ter mais confiança para bater esteira para quem está começando agora? Eu acho que o esteira é muito massa para começar primeiro, porque eu acho que é muito mais difícil você aprender a se posicionar ou sair de cela num cavalo do que você, por exemplo, ficar do lado e ter que talvez só se abaixar para entregar o rabo, né? Então, eu acho que o esteira tem que ter, vamos dizer assim, a montaria bem em dia. Tem que ser bem confiante na montaria. Tem que ser um cara que, por exemplo, se movimenta muito bem na cela, lógico, para você bater bem, principalmente em ocasiões como balançar o boi, ou lá embaixo, quando você talvez precise empurrar um boi para dentro. Outra coisa que você pode começar, talvez, a aprender e vai te ajudar muito, Jax, é você ter uma noção do que fazer também, assim. Eu estou falando isso, talvez possa parecer assim até, não, eu sei o que é uma carreira de boi, né? Mas
Da mesma forma que o puxador, né, tem alguns vícios que não são bons, talvez até por não parar para pensar ou não lembrar o que fazer quando vai correr, o esteiro também não. Então, inclusive, Jacques, amanhã eu quero ter uma live aqui com vocês só sobre esteira. Tem um efeito gangorra que eu quero falar amanhã, que é muito importante você saber para você bater esteira, e não só se você bate esteira, até para se você corre com alguém que você confia, quer que talvez o cara seja melhor no segundo call. Amanhã eu vou falar sobre isso, e eu estou colhendo os vídeos para deixar bem dinâmico, e principalmente se você for para o YouTube, que eu vou passar lá. Então, o que é que o esteiro precisa além disso, né? Cadê? Já saiu, não sei por que você pergunta. Então, ele precisa, por exemplo, entender que o esteiro ele tem que controlar a carreira do boi também, né? Ele ajuda a controlar a carreira do boi. Então, tem várias situações. O esteiro tem que pensar muito rápido, ele tem que tomar uma decisão muito rápido. Então, geralmente, às vezes, o esteiro, por exemplo, deixa um boi entrar na cerca, ou atrasa muito o cavalo, não bota o cavalo no boi logo para, vamos dizer assim, controlar. Se tem dois cavalos arrochando um boi, o boi não vai correr da mesma maneira. Imagina que você está correndo, ou você está correndo com alguém com, sei lá, com a liga de resistência. Você vai correr menos, né? Então, a mesma coisa com o boi. Então, o esteiro tem essa responsabilidade. Você ter um entendimento do que é uma carreira de boi e o papel de esteira, eu acho que vai te ajudar muito. Além de você ter que ter essa montaria, você tem que dominar o cavalo, porque a maioria dos cavalos de esteira talvez não seja tão brabo, não dê tão valente quanto o cavalo puxar, mas tem cavalo que é mais valente. Eu acho que se você quiser puxar e você começar pela esteira, você tá no caminho certo. Eu acho que a esteira vai dar uma base muito grande, você vai poder sair corrida, você vai poder enfrentar essa emoção, essa ansiedade, etc. De correr um boi valendo, com alguém te chamando, com 1000 pessoas assistindo. Então, cara, tá no caminho certo. Procure entender tudo isso que ocorre, mas assim, na esteira, o que é que você precisa para ser um bom esteiro, entender a carreira de boi, vai te dar muito entendimento, eu acho. É empírico, mas se você quiser acelerar para ser melhor, tente entender. Inclusive tem até só um módulo sobre isso. Um dos costumes na carreira de boi não é o foco, não é, por exemplo, assim, vários módulos lá, nesse curso que eu tenho, mas tem um módulo para isso, realmente para dar todas as situações que podem acontecer na carreira de esteira, para você saber entender o que é, e todos esses padrões que acontecem na carreira de boi, que o esteiro pode ajudar ou não. Mas é isso aí, Jax. Espero que tenha dado um bom norte para você. Deixa eu ver aqui. Tem outra que eu queria responder aqui. Tem a pergunta do Vitor Hugo. Não sei se o Vitor Hugo está aqui, mas vai responder porque foi uma pergunta já antiga. O Vitor falou sobre... Ele queria saber o posicionamento correto da luva, né? E, vou dizer assim, eu acho que tudo tem um pós e contra, a mesma coisa que o posicionamento da luva. Então, Vitor, se você tiver aí, Vitor Hugo, você pode posicionar a luva tanto mais atrás ou mais na frente. E todos os dois têm vantagem, né? Se você posicionar a luva, por exemplo, mais atrás, e às vezes você vai colocar talvez uma munhequeira aqui, né? Eu não sei se alguém já cortou a mão ou já correu sem luva, mas se você botar essa luva aqui atrás, a chance de você cortar a mão é muito menor. Por quê? Você coloca na luva cada vez mais atrás, o final do protetor, pode dizer assim, a volta do protetor vai ficar aqui na sua mão. Geralmente vai passar aqui. Então, vai ser uma coisa que vai evitar esse corte de mão. Talvez você não precise... Teve muita gente que reclamou no começo do protetor que cortava a mão, depois veio as luvas, e essas luvas, muita gente reclamou de diminuir a sensibilidade, de passar a volta, de segurar e etc.
E aí, se você não usa, não se adapta, tanto que você vê muito profissional hoje, eles põem a luva bem mais atrás que isso. Acho que a minha já correu para frente. Mas eles botam bem mais atrás, e você vai ver que ao final da volta, depois que passa, ele vai ficar aqui. Então, ele fica aqui, né? E aqui geralmente fazer aquele, ou é uma faixa que o cara vai colocar, ou é uma munhequeira, e aí não vai para a mão dele. Então, para mim, a grande vantagem é essa. Porém, tem uma desvantagem também, né? Se você coloca muito, muito, muito atrás. Se você for pensar assim, quando você move o seu antebraço, você vai ver que quando você rotaciona ele, a parte, vou dizer assim, mais extrema, mais perto da sua mão, rotaciona muito mais. Tenta rodar aí, vocês vão ver. Então, se você colocar um pouco mais para frente, assim, essa parte de finalização de que você tem que dobrar para finalizar a volta, eu acredito que fique muito mais fácil. Mas aí, possivelmente, o final da volta vai ficar na sua mão. E aí você vai ter que usar, provavelmente, uma luva para não cortar, principalmente esses cortes chatos que acontecem aqui do protetor. Então, eu acho que o posicionamento da luva vai te ajudar em quê? Quanto mais perto da mão, acho que fica muito mais fácil de você finalizar, que é a parte depois que você passa por trás aqui, para encaixar no pitoco da luva. Vai ajudar muito mais, eu acho, muito mais fácil. Mas se você já, enfim, já finaliza muito bem a volta e etc., e você colocar essa luva bem mais para trás, aqui, você possivelmente você não vai precisar mais usar nada. Com a luva desse jeito aqui. Você tá com uma faixa ou alguma coisa aqui, para não correr, e isso tem que ser fixo, para quem gosta de equipamento, etc., para quem quer usar. Cássio, cara, que doido. Para quem quiser usar esses equipamentos para proteção, se você pôr uma munhequeira, uma faixa, coloque alguma coisa em cima, um esparadrapo ou talvez uma bandagem, para que ela não escorra, que se ela escorrer também, quando você puxar o boi, não vai adiantar nada, a sua luva vai vir para frente. Beleza? O Mota Ranch perguntou: meu cavalo tá partindo muito para frente, você tem alguma dica? Rapaz, só se eu tivesse, ô Mota, é muito difícil eu falar alguma coisa de cavalo, principalmente sem ver, né? E a minha especialidade aqui não é cavalo, não. Mas eu acho muito interessante o seguinte, principalmente eu peguei vou dizer assim, a sua pergunta, que é essa questão do cavalo partir para frente, né? E o cavalo vai ter várias coisas que podem mudar às vezes, por isso que eu quero te responder isso. Muitas vezes vai ser nem arreio, ou é mais a confiança que você dá para o seu cavalo. Confiança de quê? Por exemplo, muitas vezes a gente vai passar uma volta e a gente se apoia demais no arreio do cavalo. Então a gente está colocando pressão no arreio do cavalo sem precisar. Sabe, a gente faz esse posicionamento aqui, a gente quer passar a volta, você vai ver que geralmente as pessoas esticam o pé um pouquinho para frente para se apoiar, ou faz isso aqui, e aí você faz isso, e aí você está fazendo pressão no arreio do cavalo, e o cavalo está no, vamos dizer assim, no lugar certo. E aí meu cavalo começa a embrabecer e achar ruim, e aí pode ir para frente, sei lá. Pode ser um dos fatores. De quê? Eu estou me apoiando, eu estou usando o arreio para me apoiar, para passar a volta. Eu estou falando isso porque, às vezes, eu faço isso. E isso não é uma coisa boa. Na verdade, não ajuda, vou dizer assim, o meu cavalo. Eu estou botando pressão sem precisar e eu estou meio que errando a comunicação. Eu estou forçando alguma coisa no meu cavalo, sei lá, a boca ou o chanfro, a venta dele, sem ele estar fazendo nada de errado. E aí, quando eu precisar de alguma forma comunicar com ele que ei, você está correndo demais, o cavalo já está brabo, ou senão você vai ver que quanto mais eu forço no cavalo ou na boca, ou, vou dizer assim, na venta, às vezes o cavalo vai fazer força contra aquilo, né? E às vezes quanto mais você força, mais o cavalo vai aprender a fazer força. Às vezes você bota sei lá, um breque maior, e aí você força muito ali, o cavalo aprende botar força naquilo, e aí você está indo cada vez mais para uma ferramenta muito maior.
Mas a minha dica aqui, Mota, é o seguinte: tenta ver os seus vídeos, tenta ver se você não está fazendo isso, ou se talvez, e pode ser também, que o cavalo já está bravo pra caramba e o cavalo está indo embora. Mas pode ser que seja você. Por quê? Aconteceu comigo isso em 2009. Oi, Thales, eu vou responder a sua pergunta, cara. Eu estava correndo um cavalo muito novo. O cavalo tinha saído 2 corridas, sei lá, tinha 5 anos. Um cavalo muito novo. Tinha saído muito pouco e cheguei no Brasil, uma secura de correr, corri umas 7 ou 8 corridas, 7 corridas meio que seguidas, assim, sem dar descanso. E no começo o cavalo estava bom, mas caminhão, estrada, corrida, o cavalo foi embrabecendo. E aí ele estava embrabecendo porque eu perdi a confiança nele. Ele não estava brabo porque, sei lá, lógico que ele embrabeceu um pouco mais, que a gente começou a dar, enfim, tratar ele melhor, etc. E muita sequência de corrida. O cavalo nunca tinha saído um monte de corrida, o cavalo saiu 7 corridas, então até nesse cavalo começou a antecipar e etc. E botar mais força. Só que para mostrar o que aconteceu foi o seguinte: eu chamei Grosso até entrar aí, chamei Grosso para passar comigo. E aí Grosso foi lá em casa. Eu tirei 2 boi, o cavalo forçando comigo. Grosso montou na mesma hora e o cavalo correu manso. Olha que doido. Grosso já sabia que o cavalo estava dando brabo comigo, o cavalo queria dar brabo. Quando o cavalo queria dar brabo, ele folgava a rei aqui. O cavalo queria dar brabo, queria forçar um pouquinho, ele folgava a rei. O cavalo ficava mais no boi ainda. Entendeu, Mato? Então veja se talvez você não está desconfiando. E eu estou falando isso aqui, mas olha mesmo sua carreira, porque aconteceu isso comigo. É fácil a gente cair nessa bobeira de o cavalo tá dando brabo, e aí eu fico passando no arreio, não sei o que, quero trocar o arreio, e você não se enxerga se você não está confiando no cavalo. E você não está confiando é o quê? Você está pressionando no arreio, dando soco. Às vezes até o cavalo tá nem pedindo, tá nem muito para frente, e a gente faz isso. E aconteceu comigo outra vez, né? Ano passado também. Tem um rapaz que trabalha comigo, o Carlinhos, e eu correndo no cavalo de direita lá, e o cavalo forçando um pouquinho, cara, e foi assim, ele falou: você não tá confiando no cavalo. Você já tá saindo aqui querendo atrasar o cavalo, achando que o cavalo vai embora. Confie no cavalo que vai ser. E foi assim, foi de um boi pro outro, cara. Ele falou, eu parei, limpei um pouquinho minha mente, refleti, e era isso mesmo. E eu tava mesmo assim, eu tava forçando muito. O cavalo sai muito na frente do boi, na cancela. E eu achava que o cavalo ia embora e tal, e queria posicionar o cavalo para passar a volta e etc. E aí eu já começava a forçar aqui, pedir do cavalo, e aí o cavalo ia fazendo força contra o rei, fazendo força contra o rei, e tava indo muito para frente. E aí quando ele falou isso, cara, foi assim, mudou muito rápido. Eu disse: eu vou dar confiança. O cavalo sai na frente, eu deixei ele na frente sem forçar. E toda vez que ele queria ir, eu meio que folgava o rei, que deixava, vou dizer assim, dava pressão um pouquinho e soltava, senão só soltava. E mudou muito. Mudou muito, mano. Ajudou pra caramba. Pra caramba. É o cavalo palomino, Alan, isso mesmo. Cavalo palomino de direito. Tava correndo. Bom, teve outra pergunta aqui do Thales no YouTube. O Thales falou que ele tem um braço muito longo e geralmente ele pega no arreio, fazendo um totó para diminuir ele. O que você acha sobre isso? Thales, cara, tem uma das coisas que, por exemplo, eu aprendi isso, Alan, que ganhou no Buriti. Uma das coisas que meu pai fala muito é o seguinte: eu, particularmente, primeiro é preferência, tá bom? A preferência minha é a seguinte: eu gosto de rédea grande. Eu não gosto de rédea muito curta. E geralmente rédea muito curta, a maioria das vezes a gente coloca já uma certa pressão até sem sentir no cavalo. Então, mas é só preferência minha. Eu gosto mais de rédea mais longa. Porque o Thales falou que é o seguinte: ele tem uma pressão, ele tem uma mão muito longa, então as rédeas talvez sobre muito e ele faz um totó para segurar, né? Ao invés do totó, Thales, talvez você poderia pegar um pouquinho mais para fora. E, geralmente isso é uma forma que até meu pai fala assim, ele vê que eu não estou dominando muito o cavalo e tal,
E aí eu sempre falo, pegue sua mão mais para fora um pouquinho. Então, pegue sua mão, pode dizer assim, mais em direção ao arreio. Então, você pode encurtar ela mais aqui, em vez de você ter que encurtar no totó. Mas assim, eu vejo que às vezes, muitas vezes, as pessoas fazem o totó para encurtar a rédea da brilho, etc. Para fazer uma ação diferente. No, vou dizer assim, tem mais um recurso de ação no cavalo, né? Por exemplo, se o cavalo está correndo com brilho, ele tem a cortadeira, e tem talvez esse cavalo seja mais obediente ao arreio da boca, a embocadura, e aí às vezes as pessoas pegam meio que com totó para ter esses dois dedos, ou ter um dedo mais de ação na brilha, é mais um recurso. Isso é um recurso que pode ajudar, de certa forma, principalmente na corrida, né? Onde você talvez não tenha muito, vamos dizer assim, recurso para tentar ensinar o cavalo, etc. Eu acho que é super válido. Por que não, né? Mas se você pegar mais pro lado da fora vamos dizer assim, da rédea, é uma forma de você encurtar a rédea também. E aí não precisa dar o totó, porque, enfim, o totó dá mais trabalho de ser segurado numa mão, né? Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ô, Gabriel, eu falei pra caramba da saída de cela. Deixa eu perguntar aqui o Blend, né? O Blend perguntou: primeiro dia de aula para um esteiro, ele já sabe o básico, mas precisa melhorar na disputa. Qual seria a mensagem que... Ô, Blend, eu queria saber mais o que é que acontece na disputa. Seria, talvez, a velocidade do boi, os bois maiores, ele não está entrando no boi, talvez isso, né? Talvez, eu vou dar um geral, como eu não sei, não tenho mais contexto, eu diria que, principalmente na disputa, são bois maiores, geralmente com, talvez, velocidade maior, e aí é muito importante ter um esteiro que saiba me ajudar a conduzir o boi, controlar o boi cada vez mais. E aí, Brazinho, então, se for esse o caso, né, sem dúvida nenhuma é algo que é muito importante o seu esteira que está aprendendo o básico ter essa consciência de carreira. Porque muitas das vezes o esteira, talvez eu não sei nem se é isso, mas muitas vezes o esteira ele só pensa no ralo, né? E ele esquece a carreira do boi. Às vezes atrasa o cavalo demais e os boi pegam a beira de cerca, não entra no boi, o boi corre pra caramba e dificulta pra gente. Mas esteira tem várias coisas que pode complicar, pode ser, sei lá, né, vai dizer que na disputa talvez você queira rodar mais um boi. E se for alguém que está começando, talvez você nem tenha confiança de deixar rodar, porque você tem medo que o boi corra solto, ou corra demais, e ele erre. Então, se é um cara novo, não sei se eu botaria para rodar, né? Porque talvez ele não tenha tanta agilidade, ou vai pegar o boi certo. Tentaria meio que tirar os boi mais certo com ele e mandar ele entrar no boi e fazer a carreira do boi certo, né? Qual a dica que você dá para quem está começando a correr, o Edivaldo? Cara, Edivaldo, depende muito. Se você não tem uma boa montaria, fácil não é dar um passo para trás, mas você tem que estar bem apoiado no cavalo, você tem que ter uma montaria muito certa, né? Bem seguro para você montar, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas muito importantes. E você procurar uma metodologia, sem dúvida nenhuma, se você quiser ir mais rápido, né? Você aprender o que é vaquejada, se você é um vaqueiro aspirante, ou se você, não sei se você tem muito acesso à fazenda, etc., você tem que procurar treinamentos alternativos, porque com sua rotina e etc., você talvez não consiga treinar, então você tem que procurar treinamentos alternativos. Você talvez tenha que se perguntar por que você está fazendo, porque às vezes a gente diz, só um hobby e tal, e na verdade começa a fazer até mal para a pessoa, que a pessoa vai, perde pra caramba, gasta dinheiro, investe tempo. Então você tem que ter sua mente, assim, que eu chamo afiar a mente. Preparação mental, vaquejada é uma competição como qualquer uma outra. Você tem que estar bem mentalmente para você conseguir fazer tudo que você sabe e focar nos fundamentos da vaquejada. Então, nas coisas básicas, não sei se você entrou agora, mas eu falei que eu penso na vaquejada uma carreira de boi em 6 etapas, e aí seria, vamos dizer assim, a cancela,
A volta é super importante, a volta no rabo do boi, a forma que você controla ou você guia o seu cavalo, soltar o cavalo, saída de sela e a puxada, né? Então, basicamente essas 6 coisas. Você deveria focar nesses 6, porque são fundamentos, são coisas que você tem que fazer na carreira de boi. Tudo isso você tem que fazer para você derrubar um boi. Então, isso é um fundamento, é um princípio, bora dizer assim. E aí, por que focar nos princípios? É porque é o seguinte, cara, nada você vai mais longe se você não tiver uma base boa. E eu vou te dizer por quê. Por exemplo, eu sou desenvolvedor de software também, certo? Eu desenvolvo software. Sou um software developer. E eu vi, cara, depois de muito tempo eu programando, eu vi que em algumas coisas eu estava trabalhando muito mais, estava sendo muito menos, vamos dizer assim, meu trabalho estava um pouco mais demorado, porque algumas coisas eu não estava muito bom no básico, assim. Tem uma coisa lá, um tópico. E aí, cara, meio que virou a chave isso pra mim, que tudo que eu for fazer, eu tenho que ter a base muito boa. A base, o fundamento, o que é o princípio, assim. Você derruba um boi sem passar uma volta? Imagina aí. E tem muita gente que, cara, ainda me zoa hoje. E o cara, que negócio de passar a volta e etc. Cara, se você não passar a volta, você não derruba o boi. Aí, Blender, mesmo engenheiro de software. Cara, se você não passar a volta, você não derruba um boi. Derruba. Então é um fundamento. Você tem que masterizar e isso não pode lhe atrapalhar em nada. Você tem que automatizar isso o máximo possível. Entendeu? Então, é isso. Foca nos fundamentos e vai dar certo.